Na última semana, no dia 21 de março, foi comemorado o Dia Mundial da Poesia. A data foi criada em 1999 pela Unesco e busca reconhecer os movimentos literários, incentivar a leitura e celebrar essa forma de arte. Inspirada por essa data, no vídeo de hoje eu vou falar de alguns poetas clássicos que todo mundo tem que conhecer. Lembrando, é claro, gente, que essa lista é totalmente subjetiva, é um pequeno recorte numa infinidade de poetas incríveis que existem pra gente desbravar durante toda uma vida. A história da poesia é anterior à escrita, porque ela surgiu a partir de tradições orais. Diversas comunidades contavam histórias, entoavam canções e recitavam versos, tanto para transmitir conhecimento para gerações posteriores, quanto para gravar os eventos da sua cultura. Esses textos orais foram criados a partir de uma forma poética para que a sua memorização fosse facilitada. Na Grécia Antiga, a poesia ganhou um papel centralíssimo na sociedade, com poetas como Homero, autor de A Ilíada e a Odisseia. Essas duas obras influenciaram imensamente a produção poética do Ocidente. E é claro que a poesia passou a se desenvolver ao longo dos séculos, e assim como a literatura em prosa, também assumiu uma variedade de formas a depender do país, do período histórico. E ela tem como pontos centrais a expressão dos sentimentos e a investigação da forma, da linguagem. Um dos grandes poetas clássicos é justamente Rainer Maria Rilke, que é autor do último lançamento da Antofágica. Aliás, o vídeo da semana passada foi sobre Cartas a um Jovem Poeta. Se você não assistiu, o link vai aparecer aqui em cima. A obra de Rilke é considerada uma das mais importantes da língua alemã. Os seus primeiros escritos foram muito influenciados pelo romantismo e pela tradição da canção folclórica alemã. Eu disse para vocês, né? Poesia e música, estão sempre juntinhas. Mas ao longo da vida de Rilke, que foi marcada por muitas viagens e pelo contato com outros artistas, por exemplo, o russo Lev Tolstói, a sua obra poética passou a ser cada vez mais original. Rilke conheceu Tolstói na Rússia. E inspirado pelo grande autor russo e também pelo povo daquele país, que Rilke considerava o mais devotamente espiritual, o poeta alemão começou a colocar na sua poesia alguns conceitos cristãos tradicionais e também a ideia da arte como única possível redenção para a humanidade. A partir dessas reflexões todas, Rilke escreveu O Livro das Horas, uma das suas obras mais conhecidas. E olhem que curioso, durante algum tempo, Rilke trabalhou como secretário do escultor Auguste Rodin. Essa aproximação entre os dois artistas teve muita influência na obra de Rilke, que passou a usar um vocabulário simples para descrever assuntos concretos. Esse estilo, inclusive, ficou conhecido como poema-objeto. Rilke tentava capturar a essência plástica de um objeto físico. Na época da sua morte, a obra de Rilke era admirada por muitos artistas europeus, mas quase desconhecida do público em geral. A reputação de Rilke passou a crescer a partir da sua morte e ele então ficou conhecido como um mestre dos versos. O escritor britânico Stuart Holroyd disse o seguinte: a poesia que Rilke escreveu para expressar e ampliar a sua experiência é uma das tentativas mais bem-sucedidas que um homem moderno fez para se orientar dentro do seu mundo caótico. Bom, vale a pena conhecer um pouco mais da obra desse grande autor alemão, né? A segunda poeta da lista de hoje é Gabriela Mistral, a primeira latino-americana a ganhar o Nobel de Literatura. Em 1945, a poeta chilena
foi premiada por sua poesia lírica, inspirada por fortes emoções, que fez de seu nome um símbolo das aspirações idealistas de toda uma geração latino-americana. Além de grande poeta, Mistral lecionou em diversas cidades chilenas e foi convidada pelo governo do México a contribuir na reforma educacional do país. Nos seus ensaios, Gabriela Mistral defendeu o direito das mulheres ao voto e à educação e falou também do seu desejo de ter mais clássicos escritos em língua espanhola para as mulheres. Gostaria que, na arte, como em tudo, pudéssemos nos bastar com nossos próprios materiais, que nos sustentássemos, como dizem, com o sangue de nossas próprias veias. Gabriela Mistral escreveu sobre todos os assuntos relacionados ao seu país. Ela falou das plantas, dos animais, do mar e até dos problemas dos camponeses e da reforma agrária. Ela também foi diplomata e representou o Chile em diversos países, inclusive o Brasil. Aqui ela fez amizade com Mário de Andrade e Cecília Meirelles. E na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, a Biblioteca Municipal leva o seu nome. E falando em Brasil, é claro que não dá para esquecer os poetas da geração de 30. Esses anos são conhecidos como um período de consolidação do modernismo brasileiro e foi ali que despontaram vários grandes nomes da nossa poesia. Eu estou falando de Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Jorge de Lima e Vinícius de Moraes. O maior nome e precursor desse movimento foi mesmo Carlos Drummond de Andrade, um autor que eu amo, que de tempos em tempos eu abro para ler alguns poemas e sempre saio transformada. Carlos Drummond de Andrade é um dos maiores nomes da poesia brasileira de todos os tempos. Acho que eu já falei isso aqui no canal mais de uma vez. Bom, ele levou uma vida aparentemente modesta, ele era avesso aos holofotes e ficou ali muito tempo aprimorando uma obra poética vasta e rigorosa. Nascido em Minas Gerais, ele passou boa parte da sua vida na cidade do Rio de Janeiro. Escreveu muita poesia e também crônicas para os jornais e influenciou muitos poetas das gerações posteriores. A obra Antologia Poética foi organizada pelo próprio autor e é dividida em 9 seções. Cada seção dá várias pistas sobre os temas abordados por ele: o indivíduo, a família, a terra natal, os amigos, o mundo social e político, o amor, a própria poesia, divertimentos poéticos e também a nossa condição existencial. Olhem só o que a cantora Zélia Duncan diz sobre ele. Quando leio Drummond hoje, conhecendo o timbre de sua voz nos poemas que pude ouvir, é como se literalmente lêssemos juntos, um jogral de 2. A poesia já traz em si esse poder de se entranhar na nossa voz e na nossa memória. Em Drummond, essa característica se potencializa ainda mais. Ler já é fazer com ele um contracanto. A mão pesada do tempo pode ter levado à presença física do homem franzino, mas nem triscou sua obra robusta. Eu me dei conta que eu não tenho a minha foto ao lado do Drummond em Copacabana e preciso consertar essa falha para ontem. E para terminar essa brevíssima lista de poetas clássicos que todos devem conhecer, eu escolhi falar de Cecília Meirelles, uma das primeiras mulheres a ter grande destaque na poesia brasileira. Segundo o professor Alfredo Bozzi, com Cecília Meirelles, a vertente intimista, muito cara aos poetas da geração dela, afina-se ao extremo e toca aos limites da música abstrata. A poesia de Cecília Meirelles, segundo o professor, parte de um certo distanciamento do real imediato e cria imagens indefinidas, sombreadas, que fazem referência a um sentimento de ausência. A própria Cecília Meirelles disse que poesia é grito, mas transfigurado. Mas apesar da sua lírica intimista, o seu interesse
interesse por questões sociais forma uma parte bem importante da sua obra. Cecília Meirelles foi uma ativista pela educação e fundou a primeira biblioteca infantil do Brasil, no Rio de Janeiro. Eu adorei saber dessa história. Ela também explorou fatos históricos na sua obra. O Romanceiro da Inconfidência traz uma coletânea de poemas que, na verdade, formam um único longo poema épico. Esse poema épico traz histórias de Tiradentes, o herói da Inconfidência Mineira. A autora dedicou nada menos do que 10 anos da sua vida para consultar fontes históricas e conhecer todos os fatos envolvendo a Inconfidência Mineira. Gente, é claro que a lista de poetas clássicos que todos devem conhecer, na verdade, é infinita. Esse foi um recorte, como eu falei para vocês no começo do vídeo. Eu espero que vocês se sintam estimulados a ler um pouco mais de poesia. E quero saber também se vocês têm algum poeta preferido. Me contem tudo aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!